Versículo 33 de Marcos 15 diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactane, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está clamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, de uma vara, e deu a Jesus para beber, e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali até aqui. O texto que nós acabamos de ler é um texto descrito em detalhes pelo evangelista Marcos, que é reconhecido entre os evangelhos chamados sinóticos, os evangelhos semelhantes. É o evangelista reconhecido como sendo o evangelista da ação, porque Marcos mostra e dá ênfase o tempo todo em Jesus, ensinando, curando, fazendo, agindo. Mas aqui ele dá uma pausa na ação, no sentido imperativo da palavra, aquilo que Jesus estava fazendo para aquilo que Jesus estava prestes a fazer. Ele está dando detalhes sobre a crucificação de Jesus. E aqui nós estamos diante de uma das cenas mais grotescas, sanguinárias, cruéis da história da humanidade. A gente está diante do relato vivo de Jesus, da morte de Jesus. A cruz de Cristo é o fato mais importante da história da humanidade, tanto é que ela dividiu a história. Agora é verdade que a cruz não era algo inédito nos dias de Jesus, porque a cruz não foi inventada para matar Jesus. A morte de cruz foi inventada séculos antes, pelo imperador macedônico, chamado Alexandre o Grande, que ao conquistar um novo povo, para humilhá-los, rechaçá-los, dobrá-los e mostrar o que acontecia diante da fúria de Alexandre o Grande, ele crucificava os condenados, mostrando quem é que manda. Agora, essa morte que era a morte mais vergonhosa, nos dias de Jesus, 400 anos depois de Alexandre o Grande, foi se aprimorando. E quando nós chegamos nos dias de Jesus, a morte de cruz já era algo experimentado e feito pelo Império Romano há muito e muito tempo. E eles conseguiram melhorar a estratégia da morte de cruz, inaugurada por Alexandre o Grande na Macedônia. Os algozes romanos popularizaram a morte de cruz, e quando chegou nos dias de Jesus, era a morte, a maneira de matar mais comum e utilizada. A história conta que houve um tempo que tantas pessoas eram crucificadas por Roma, que chegava a faltar madeira para se produzir cruz. Fato é que, de todas as mortes de cruz, a morte de Jesus foi um tanto quanto diferente. Não é à toa que os 4 evangelistas narram em detalhes como foi a morte de Jesus, dando ênfase a isso. Mas como ocorria a morte de cruz? De cruz. Por padrão, antes de ser crucificado, morte reservada para o pior dos malfeitores ou os piores, antes de crucificá-lo, era necessário passar pelo poste da tortura ou pela morte intermediária. O que era a morte intermediária?
Como a morte de cruz era uma morte violenta, sanguinária, mas lenta, para encurtar o sofrimento, e eram tantos que morriam de cruz, e para que o Império Romano pudesse condenar e executar a morte de forma mais rápida, era necessário, antes de passar pela cruz, passar pela morte intermediária. Consistia em quê? Amarravam a vítima num varão, provavelmente 80 quilos de madeira maciça, e ali ele recebia 40 chibatadas menos uma. 40 é muito, 39 ele aguenta, para não morrer antes de ir para a cruz. 40 chibatadas menos uma. Haviam 3 tipos de cruzes. Primeira cruz no formato de X, chamada de cruz andreana. Segundo modelo muito utilizado por Roma era a cruz em formato de T, chamada de cruz omissa. Era a cruz que possibilitava para o condenado respirar enquanto seus pulmões se enchiam de sangue. Porque na cruz omissa em formato de T, era possível que o condenado estendesse a sua nuca, apoiando-a no varão da cruz, e conseguisse aliviar um pouco os seus pulmões, podendo respirar. Havia o terceiro modelo de cruz, que era a cruz tradicional, a cruz que você e eu conhecemos. Essa cruz foi a cruz utilizada para matar Jesus, cumprindo a profecia que dizia que o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar a cabeça, pois ele foi crucificado na cruz tradicional. A Bíblia conta que Jesus foi preso numa quinta-feira à noite, foi levado diante do pretório romano, depois de ser condenado pelo sinédrio judaico, passou pelo Pilatos e Herodes. Jesus foi condenado, acusado de 2 crimes que ele não cometeu. A acusação de Jesus era blasfêmia contra Deus e sedição entre o povo. Pilatos, por covardia, por conveniência, entregou Jesus para ser crucificado entre 2 ladrões. Na manhã de sexta-feira, Jesus já está sendo humilhado, recebendo a morte intermediária, as 40 chibatadas menos uma, até que finalmente o amarram no varão da cruz, num estado de extrema debilidade, não conseguiu carregar a sua cruz, foi ajudado por Simão Cirineu, que vinha do campo pela manhã e conduziu até o lugar da crucificação. O lugar tinha um endereço, chamava Monte da Caveira, ou o Monte do Calvário. Ali Jesus foi pregado na cruz. O buraco já estava no chão, a haste na vertical já estava ali. Conectaram os 2 postes, jogaram o pilar, e todos os nervos de Jesus naquele solavanco foram esticados. E ali começa oficialmente o processo de morte de Jesus. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali assistindo aquele espetáculo cruel diziam: ué, não é ele o Filho de Deus? Pula daí, salva a si mesmo. Não é você que diz que reconstruiria o templo de Salomão em 3 dias? Então salva. A Bíblia diz que das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, o Filho de Deus ficou suspenso entre a terra e o céu, cravado na rude cruz. Agora, você já percebeu, esse é um breve resumo da crucificação de Jesus. Só que se você ler a mesma história à luz dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos que o sofrimento de Jesus antecede a cruz. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus entrou em agonia no jardim do Getsêmani. O seu suor se tornou como gotas de sangue a se escorrer pela terra. O interessante é que o único evangelista a relatar esse fato é o evangelista Lucas, que era médico, e relata a agonia de Jesus no Getsêmani com uma precisão de um clínico. Médico como era, ele relatou que a agonia era tamanha, que Jesus passou ali no Getsêmani a suar sangue, ou hematitrose na linguajar médica. Um fenômeno raríssimo,
mas que é extremamente possível quando alguém está produzindo condições extremamente excepcionais, condições que para provocá-lo é necessária que a pessoa esteja numa debilidade, numa fraqueza física tão grande, e que acompanhado de um abatimento moral preocupante, violento, torna o suor em gotas de sangue, pressão, emoção, agonia, medo. Tudo isso junto traz a tal hematitrose. A Bíblia diz que o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, esmagava Jesus. Não é à toa que ele estava no Getsemane, que significa prensa. Ele estava ali sendo prensado. Tal tensão produz o rompimento das finíssimas veias capilares, que estão nas chamadas glândulas sudoríparas. E essas finíssimas veias capilares começavam o sangue se misturar com o suor, se concentrava na pele e escorria por todo o corpo até tocar o solo, até tocar a terra. Possivelmente o corpo de Jesus, naquele instante, deve ter se tornado negro, porque havia suado sangue, agonia. Só para os irmãos entenderem um pouquinho melhor, qual o estado de espírito leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, o medo, a angústia terrível de sentir-se carregando os pecados de toda a humanidade nos seus lombos. Era isso que esmagava Jesus e o prensava naquele Getsemane. Nós conhecemos a farsa que foi o processo preparado pelos líderes religiosos do Sinédrio para condenar, para colocar Jesus diante de alguma autoridade civil romana para finalmente condená-lo. Foi uma farsa. O envio de Jesus para Pilatos, o desempate grotesco entre Herodes e Pilatos. Não, vai você, você fala, não, você. A Bíblia diz que Pilatos teve que ceder e ordenou a flagelação de Jesus, o chicoteamento. E aí, à luz dos 4 evangelhos, ao trançar as histórias dos evangelistas, nós vemos que ao chegar no local do despojo, Jesus foi inundado, tiraram as suas roupas, prenderam numa coluna no pátio principal, e a flagelação se efetua por meio de um chicote chamado azorrague, 12 pontas de couro esticado, em algumas pontas umas pequenas bolinhas de chumbo, em outras pontas pequenos ossos de animais. Os carrascos, seguindo o modelo romano, sempre eram 2, um mais alto e um mais baixo, para no movimento de lançar o chicote nos lombos, um pegasse em cima, o outro pegasse embaixo. E enquanto Jesus era chibateado, enquanto Jesus era açoitado, a pele já alterada pelos milhões de microscópicas hemorragias do suor em sangue, esguichava sangue para todo lado. A pele se dilacera, rompe. Aonde o osso corta, o chumbo arranca pedaços de carne. Foram 39 açoites. Sangue espirra para todo lado. A cada golpe Jesus reage num sobressalto de dor, em solavancos, as forças se esvaem. O suor frio impregna toda a sua fronte, e a cabeça gira numa espécie de vertigem, de náuseas, calafrios que correm ao longo das suas costas, e se não tivesse preso pelos punhos, certamente ele cairia ali numa poça de sangue. Depois do escárnio da coroação, o evangelista João
ele em detalhes narra que com longos espinhos, colhidos ali frescos pelos soldados, espinhos longos e duros como os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e forçam na cabeça de Jesus. Eu sei que nos filmes que nós vemos, a coroa já está posta, mas pense, capacete de espinho sendo colocado, ele não é simplesmente depositado, ele é prensado. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo sangrar. E os médicos sabem, especialmente os cirurgiões, o quanto que o couro cabeludo sangra. Pilatos, depois de ter mostrado o homem dilacerado àquela multidões que como cães ferozes aplaudiam, a Bíblia diz que ele entrega Jesus, ele lança Jesus para ser crucificado. E aí sim, colocam nos ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz que pesava em média 50 quilos. O varão é esticado nos seus ombros, a estaca vertical já está plantada no Calvário. E aí Jesus caminha com os seus pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheio de pedras, que era o terreno ali de Jerusalém. A Bíblia diz que os soldados o puxavam por cordas. O percurso que levava cerca de 600 metros. A via dolorosa, a via cruzes. Jesus estava tão fadigado, cansado, que arrasta os seus pés um após o outro. E não à toa, não eram poucas as vezes que possivelmente ele se ajoelhava, cansado, fadigado, ombros cobertos com as suas feridas. E a Bíblia vai dizer, o evangelista Mateus, que em um dos momentos, quando ele cai em terra, a viga lhe escapa e escorrega, certamente esfolando parte do seu dorso. Os carrascos o conduzem até o Calvário e começa oficialmente a crucificação. Tudo aquilo era uma preparação. Os carrascos despojam novamente Jesus, tiram a roupa do condenado e há uma única túnica. Só que essa túnica que foi lhe dada na noite passada, agora ela está colada em seus ferimentos. E tirá-la produz uma dor insuportável. Quem já tirou uma gaze que está há muito tempo tampando uma grande ferida, percebe do que eu estou falando. Como é difícil tirar uma gaze numa ferida que está aberta. Cada tecido, cada fibra daquele tecido adere, cola na carne física, na carne viva. E quando levaram a túnica de Jesus, os soldados a puxam. Quando puxa a túnica de sangue sobre a carne e as suas costas abertas pelos açoites, aquilo arranca. Sangue, pele, pedaços de carne vão junto naquela túnica. O puxão é tão violento que possivelmente qualquer outro haveria morrido naquela situação, mas não Jesus. Há um risco. Os médicos dizem que diante de uma situação parecida, muito menor que essa, é possível haver uma espécie de síncope. O que é a síncope? Síncope é a perda momentânea de uma consciência, da sua consciência de forma súbita. Mas ainda não é o fim. A pessoa desmaia, mas ela ainda não morreu. Ao tirar a túnica, o sangue naturalmente volta a escorrer. E o sangue jorra, e Jesus é deitado de costas sobre o tronco do madeiro. As suas chagas, certamente, em contato com o solo, aderiram a pequenas pedras nas suas feridas. Depositaram sobre o braço horizontal da cruz
E os algozes agora pegaram as medidas de Jesus. Braço estendido, pernas esticadas, tiraram as medidas. Com uma broca, perfuram o buraco para facilitar a entrada do prego. Um longo e pontudo prego quadrado. Apoiam sobre o pulso de Jesus e num golpe certeiro de martelo plantam e rebatem sobre a madeira até estar cravado todo aquele longo prego. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano certamente foi lesado. Não tem como. Pode-se imaginar que aquilo que Jesus estava provando ali é algo que, se a gente pudesse descrever, seria como uma dor lancinante, agoniante, indescritível, que se difundia por entre os seus dedos e se espalhava pelos ombros, atingindo até o seu cérebro. A dor mais insuportável que um ser humano pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos troncos nervosos. E agora eu fiz uso de um relato de um cirurgião francês, que trabalhou durante anos e anos e anos com pessoas em estado de feridas terminais, aonde ele descreve os minutos finais que antecederam a morte de Jesus na cruz. Esse médico diz que possivelmente no primeiro prego, diante de tudo que Jesus já havia passado nas últimas horas, sem dúvida, de acordo com ele, Jesus deve ter em algum momento tido uma síncope. Perdido a consciência, voltado. Perdido a consciência, voltado. Porque o nervo é destruído. A lesão do tronco nervoso, diz esse médico, permanece em contato com o prego o tempo todo. E quando o corpo é suspenso na cruz, o nervo se estica fortemente, como uma corda de violino esticada. E a cada solavanco, a cada movimento, vibra, despertando dores ainda mais dilacerantes. E aí, o evangelista vai dizer que o carrasco e os seus ajudantes empurram a extremidade da trave, elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois de pé. Consequentemente, se ele está sentado e depois ele tem que ficar em pé, o seu corpo tem que ser tombado para trás. Encosta os seus ombros e as suas costas na madeira, e a estaca vertical encontra o guia da madeira e bate. Encaixou. Haste vertical, haste na horizontal. Os ombros de Jesus esfregam dolorosamente sobre uma madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho que ainda estão na sua cabeça penetram ainda mais no seu crânio. A cabeça de Jesus se inclina para frente, buscando alívio das suas dores. Uma vez que o diâmetro da coroa não permitia que ele colocasse a cabeça para trás, então só sobra colocar para frente. Só que cada vez que Jesus levanta a sua cabeça, pontadas agudas de dor se espalham por todo o seu corpo. A Bíblia diz que agora pregam os seus pés. Seu corpo está uma verdadeira máscara de sangue. Jesus não bebeu nada nos últimos dias. Ele está desidratado de tanto sangue que perdeu. A boca meio que semi-aberta, o lábio inferior começa a pender, a garganta seca, queima. Não consegue engolir nem a saliva, mas ele tem sede. E aí o evangelista Marcos diz que um soldado, o texto que nós lemos, ele estende
sobre a ponta de uma vara, uma esponja embebida em vinagre, que na verdade era uma bebida ácida, que era utilizado pelos militares para se higienizar, e coloca na boca de Jesus. Aquilo produz uma tortura ainda mais atroz. De repente, eu gostaria que você tentasse visualizar a cena. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Por quê? Os músculos esticados, levantados, eles se enrijecem a tal ponto que uma contração vai se acentuando ainda mais. Os bíceps esticados, levantados, dedos começam a se curvar. É como se alguém estivesse ferido e atingido de tétano. Os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem, e em seguida os músculos da costela agora entram em cena. Depois os músculos do pescoço, tamanha contração, os músculos respiratórios agora não conseguem mais fazer a sua função. Não conseguem. A respiração se faz pouco a pouco, curta. O ar entra, mas o ar não consegue sair. O ar entra, mas não sai. Jesus respira no ápice dos seus pulmões, e ele tem sede de ar, como um asmático em plena crise. O seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna novamente vermelho, depois se transforma em violeta púrpura. Jesus é envolvido por asfixia, não consegue respirar. Os seus pulmões se enchem de ar, mas não consegue se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Dos seus olhos se esbugalham. Mas algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio. Aonde? Nos pregos cravados nos seus tornozelos. O único ponto de apoio possível, os pregos cravados no seu tornozelo. E ele se apoia nesses pregos e se esforça a pequenos golpes, se levanta aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se expandem, a respiração torna-se um pouco mais ampla, mais profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Foi um suspiro. Mas por que Jesus está fazendo esse esforço? Por que de todo esse esforço? Porque Jesus quer bradar, e o texto que nós lemos diz que ele faz esse esforço para bradar, e nesse brado ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Logo o corpo começa a se afrouxar de novo, e a asfixia recomeça. O pulmão enche de ar, mas não tem para onde sair. Quantas frases Jesus disse na cruz? Ao ler os 4 evangelhos, você verá que no alto daquela cruz, Jesus pronuncia 7 frases. 7 frases. E cada vez que Jesus quer falar essas frases, ele deve levantar-se sobre o único ponto de apoio, os cravos dos seus pés. Isso é inimaginável. Atraídas pelo sangue que coagulava no rosto, em todo o seu corpo, moscas correm e voam por todos os lados, mas Jesus não tem como enxotá-las, não tem como espantá-las. A Bíblia diz que aí, pouco depois, o céu se escurece, o sol se esconde, e de repente a temperatura diminui. Já são quase 3 da tarde. A tortura dura mais de 3 horas. A agonia já passa de 3 horas. Todas as suas dores, toda a sua sede, toda a sua falta de respiração, as câimbras, a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento.
nós lemos: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus grita: tetelestai, está consumado. E o texto ainda diz que, de um grande brado diz: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. E morre no meu e no seu lugar. Assim Jesus morre. Mas a pergunta que fica é: o que isso significa para nós hoje? Quais as consequências? O que indica que o que Jesus passou ali, outros não passaram? Qual a diferença da morte de Jesus para todas as outras mortes de cruz? Quais os impactos da morte de Cristo na nossa vida? Primeiro impacto, a Bíblia diz no evangelista Marcos, no capítulo 15, no versículo 33, que quando Jesus morre, há um impacto na natureza. Veja o que diz o versículo de número 33: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que do meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. A Bíblia está nos dizendo que um dia, no mês do Quisleu, do calendário judaico, no ano 33 ou 35, um homem no ato de obediência, ele morre numa cruz. E quando este homem morre no alto desta cruz, há um choque sísmico, há um choque na natureza. O sol desapareceu do céu, o dia, meio-dia, o dia se transforma em noite. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27. Porque Mateus, capítulo 27, no versículo de número 45, diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Um eclipse total. Estudiosos bíblicos chegaram à conclusão de que não foi apenas em Jerusalém, mas em todo o mundo, trevas sobre toda a terra. Só que o curioso, meus irmãos, preste atenção, é que a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Só que a Bíblia diz que quando Jesus morre, houve trevas ao meio-dia. Sabe por quê? A natureza fazia coro e se identificava com o sofrimento de Jesus. O versículo 51 do capítulo 27 de Mateus diz que quando Jesus morre, tremeu a terra. E a Bíblia ainda diz que fenderam-se as rochas. Você se lembra quando a lei de Moisés foi dada lá no Antigo Testamento? Moisés está no alto do monte e Deus entrega para ele as tábuas da lei, que depois ele entrega para o povo, se lembra? A Bíblia diz lá que quando a lei de Deus foi dada a Moisés, o monte Sinai tremeu. As pessoas estavam ao redor do monte e sentiram o monte Sinai tremendo. Só que aqui, quando Jesus morre, a Bíblia diz que houve um abalo sísmico. Não treme o monte, não treme o Jerusalém, tremeu a terra. Tremeu a terra. Isso nos revela que a morte de Cristo trouxe um abalo em toda a estrutura física do mundo. Toda aquela estrutura que parecia sólida é abalada e afetada pelo glorioso evento chamado morte de Cristo. Por quê? Que no dia em que Jesus morre, a natureza não consegue se conter. Por quê? Porque ali não era apenas um homem que morria. Ali não era apenas mais um condenado romano que morria. Ali era o Filho de Deus que estava entregando a sua vida por nós. E o dia que ele morre, a natureza se prostra.
E muitas vezes nós, com os nossos corações endurecidos, empetrificados, não conseguimos nos prostrar diante de Jesus. Mas quando Ele morre, a natureza se prostra. Outro impacto da morte de Jesus foi a multidão. O versículo 35 e 36, olha o que diz: que quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Começam a tirar sarro, e o versículo 36 diz que um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara, deu a Jesus para beber e disse: deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. Olha só a reação da multidão. Porque quando Jesus morre, os espectadores reagem, os seus algozes reagem. As pessoas que estavam assistindo a toda aquela tortura têm uma reação que me causa enjoo, náusea. O evangelista Marcos e o evangelista Lucas dizem que eles começaram a discutir entre si quem que ia ficar com as vestes do morto, com as túnicas ensanguentadas do morto. Como pode? Pessoas tão fechadas, insensíveis, o sangue pingava do alto do madeiro e mesmo assim zombavam. Talvez você pense: meu Deus, como pode aquele povo fazer isso? Como é que eles conseguem zombar? Mas antes da gente criticar essas pessoas que estão zombando a Jesus, a gente deveria olhar para nós e olhar as nossas atitudes. Por quê? Porque o autor de Hebreus diz que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos novamente crucificando Jesus, porque o nosso pecado fere a santidade de Deus. Pense, todas as vezes que nós pecamos, crucificamos Jesus novamente. A atitude dessa multidão era de zombar. Jesus tem sede, pede água e dão para ele uma bebida ácida. Chacota, zoeira, brincadeira, dê o nome que você quiser. Mas muitas vezes nós também fazemos isso. Você conhece o Evangelho, vem na igreja todo domingo, foi educado, catequizado nas doutrinas da fé, sabe do sacrifício de Jesus, sabe de tudo, mas não larga o seu pecado. Estamos zombando da cruz de Cristo, zombando. Todas as vezes que nós pecamos, estamos ferindo a santidade de Jesus, e isso é também zombar da cruz de Cristo. É o que aquela multidão fez. É dizer que esse sacrifício todo para nós não tem valor algum, porque o que importa é o meu bel prazer, é ser livre. Mas é interessante o que Mateus diz no capítulo 27. Mateus 27, no versículo 51, no versículo que nós lemos, diz: eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, e olha só, quero sublinhar isso com você: fenderam-se as rochas. Fenderam as rochas. Aqui não é apenas rochas, pedras, mas homens pedra também foram abalados. Eu acho isso glorioso. Eu acho isso glorioso porque a partir de agora, a partir desse relato de pedras sendo fendidas, nós vamos começar a ver a conversão de alguns homens pedras. Homens como o conhecido Saulo de Tarso, um homem violento, que quando cai do cavalo e se converte a Jesus, está indo exatamente executar alguns cristãos. Homem violento. Alguns homens pedras começam a se converter. Agora você vê a conversão de Constantino de Agostinho de Hipona, homem que em sua biografia dizia que era devasso, depravado. Homens pedra passam a se converter. Agora temos a conversão de Martinho Lutero, um religioso idólatra, se converte. Agora você começa a ver pessoas menos prováveis
se rendendo aos pés do Salvador e Senhor Jesus Cristo, porque a dureza do coração do homem é quebrada, como aquelas rochas se fenderam no dia em que ele morreu na cruz do Calvário. Corações de pedras começam também a se fender. Não dá mais dureza, porque não existe dureza que a morte de Jesus não possa quebrar. Um outro impacto é a forma como ele morreu. Olha só a maneira como ele morreu. Versículo 37. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Veja, como que alguém que apanhou tanto, como que alguém que sangrou tanto, como alguém que está faminto, com sede, cansado, com as costas dilaceradas, como pode alguém pendurado no alto de uma cruz, tendo como único ponto de apoio pregos nos seus pés, como que um homem sem força, torturado, consegue morrer gritando? Como? Pessoas normais não morrem gritando, pessoas normais morrem num suspiro, mas Jesus morre gritando: Tetelestai, Tetelestai, está consumado. Aquilo que eu vim fazer na terra, meu Pai, eu fiz. Eu entrego a Ti o meu espírito. A morte de Jesus é diferente de todas as outras mortes. Por quê? Porque o que matou Jesus não foi a cruz. Porque o que matou Jesus não foram a coroa de espinhos. O que matou Jesus não foram os cravos. A Bíblia diz que o que matou Jesus foi o meu e o seu pecado. Foi isso que matou Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. O próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 10: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente vos dou. A morte de Jesus foi uma oferta. Sabe por quê? Jesus ofertou a sua morte, porque através da sua morte, você e eu temos vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então esse grito é o grito de alguém que está vencendo a morte para nos dar vida. É alguém que grita dizendo: morte, você não venceu, está consumado, não pode me deter. Esse é um outro impacto da morte de Jesus. Mas existe outro. A morte de Jesus destruiu o poder da morte. A morte de Jesus destruiu o poder da morte. Olha o que diz agora Mateus, no capítulo 27, versículo 52, ele diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, fizeram o quê? Ressuscitaram. Não é a morte que vence, não é Jesus que vence a morte. E a Bíblia diz que quando Jesus morre, mortos ressuscitam. O evangelista Marcos diz que depois, muitos que já haviam morrido, foram vistos no meio da multidão. Como pode? A morte de Jesus dando um recado. A morte de Jesus nos apontando para uma mensagem. Qual é a mensagem? A morte não tem mais a última palavra. Glória a Deus por isso, porque a morte não tem mais poder sobre nós. O túmulo gelado não é mais o nosso último endereço. Quando morremos, não somos apenas mortos carnalmente. Aleluia. A morte morreu na morte de Cristo. A morte de Cristo matou a morte. A morte morre por meio da morte de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre isso, ele usa uma expressão como se ele estivesse encarando a morte, como se ele estivesse olhando cara a cara com a morte, olhando para a carranca da morte. E Paulo pergunta para a morte dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Travada
foi a morte pela vitória. Graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte de Cristo destruiu o poder da morte. A morte que o pecado inaugurou no mundo como consequência, a morte de Jesus matou essa morte. Porque você e eu hoje, mediante a morte de Jesus, temos uma vida abundante. Essa vida que temos aqui, que a gente dá tanto valor, não é nada comparada à vida que Ele tem preparado para nós. Eu quero encerrar lembrando você o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, que na cruz, quando Jesus grita, quando Ele entrega o seu Espírito ao Pai, Jesus está expondo publicamente todo o principado e toda a potestade. Nesta hora, Ele está envergonhando a Satanás. Paulo diz aos Colossenses que nesta hora, Jesus está mandando um recado muito específico para o inferno, dizendo: eu venci a morte, e ao vencer a morte, eu estou comprando para mim pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. E nesse momento, Jesus compra a sua vida, a minha vida. Lá naquele dia, a minha vida e a sua vida foi comprada por um preço que para Jesus custou tudo, e Ele entregou para você na graça. Na graça, Jesus compra a minha vida, a sua vida, e Ele arranca você e eu das mãos do diabo e diz: Ele diz: diabo, agora você não tem mais direito sobre essa vida, porque essa vida agora é minha, é minha, é minha, porque eu a comprei com preço de sangue. Você e eu fomos comprados, não por notas, cédulas, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Esse grito é o grito de alguém que vence a morte, impactando a história da humanidade e te conduzindo hoje para nele viver em novidade de vida. É isso que Jesus quer, novidade de vida. Se a morte não tem mais a última palavra, irmão, você pode perdoar alguém. Se a morte de Jesus venceu a morte, se a morte de Jesus matou a morte, por que você está querendo matar o teu irmão no teu coração? Se na morte de Jesus Ele comprou a minha vida e a sua vida, por que você vai ficar disputando status, atenção, elogios? Jesus viu um troço no ser que Ele não viu em mais ninguém. Então não tem mais por que querer competir com a atenção de alguém. Você é amado por Deus, você é amado pelo Pai. Isso deveria mudar tudo na tua história. Você é filho e filha amada de Deus, e Ele não fez o que fez no alto dessa cruz para você viver aqui uma vida miserável, mesquinha, avarenta. Ele te convida a viver uma novidade de vida. É de glória em glória, é de fé em fé, é de força em força, até que nós estejamos novamente diante dele face a face. Porque assim como a morte foi vencida, o nosso corpo corruptível, diz a Bíblia, dará lugar a um corpo que é incorruptível. Seremos glorificados tal como Ele é, o veremos face a face, viveremos face a face. Mas até lá, tem essa pessoa que está perto de você, tem o seu parente, tem o seu amigo, tem o seu chefe, tem a sua chefe. Será que tudo isso que Jesus fez
é pequeno e não dá para você vencer essas coisas pormenores, talvez sozinho não consiga, mas aquele que venceu a própria morte te convida nessa noite dizendo: entrega, confia, espera. Se você entendeu, eu quero convidar você a ficar em pé, que eu queria orar com você. Uma oração simples. Eu queria convidar você a orar comigo, entregando tudo aquilo que tem impedido de você viver aquilo que Deus tem para você. Não sou eu que vou dizer o que é, você sabe. O que é que você tem feito que tem jogado a morte de Jesus no lixo? O que é que você tem produzido que você tem humilhado Jesus novamente? Eu estou falando dos seus pecados. Dos meus eu sei, eu não sei dos seus e nem quero saber. Mas eu queria convidar você a entregar isso diante do altar de Deus, para que em nome de Jesus você não saia daqui nessa noite, pelo amor de Deus, vivendo a mesma vida. Olha só o que Jesus fez para tirar o poder da morte sobre você. Vivamos em novidade de vida. Feche seus olhos, curva a sua face, fale com Deus, faz a sua oração simples. Eu sei que de alguma maneira o Espírito Santo falou ao teu coração aí, então faça a tua oração simples. Talvez seja o momento de você pedir perdão, talvez seja o momento de você fazer uma confissão, talvez seja o momento de você estabelecer uma nova aliança, eu não sei, mas aproveite esses minutos agora para falar com Deus. Esquece quem está ao teu lado, fala com Deus em nome de Jesus.